Parceria Hospital Sírio-Libanês. Pratique o isolamento social. Fique em casa. Um dos setores mais afetados no Brasil com a chegada do novo coronavírus é o de bares e restaurantes. Com as medidas restritivas impostas por estados e municípios, o setor viu seus ganhos serem reduzidos dia após dia. O setor de bares e restaurantes registrou uma queda de 90%. É uma queda muito grande. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes mostra que 40% dos estabelecimentos da cidade de São Paulo poderão quebrar se não forem anunciadas medidas pelo governo para ajudar na crise do coronavírus. Sobre a retomada das atividades, a maior preocupação do setor é com as futuras medidas restritivas na operação, além do próprio comportamento dos consumidores. Desesperados com a situação de fechamento do comércio e, portanto, dos estabelecimentos, os donos de bares e restaurantes fizeram um apelo a bancos brasileiros para que concedam créditos e condições de pagamentos especiais para o setor. Nosso faturamento caiu desde terça-feira 70%. Estamos todos numa situação muito, muito difícil. E não temos um apoio e uma resposta de nenhum governo sobre o que fazer. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, sem ajuda financeira, milhões de pessoas podem perder os empregos. E é com o presidente da Abrazel, essa associação, Paulo Solmuti, que vamos conversar agora sobre essa situação. Paulo, tudo bem? Obrigado por nos atender. Obrigado eu, Manuel, em falar com você e seus ouvintes. Vocês buscaram alguma conexão direta com o governo federal para tentar aliviar o prejuízo que decorrerá desse período de isolamento social, Paulo? Nosso setor, ele viveu a crise antes da maior parte dos setores, porque as demais atividades de comércio, serviços, começaram a sentir a crise quando houve os decretos de fechamento, né? Já o nosso setor, ele começou uma semana antes, 10 dias antes, a ter uma agenda despencando à medida que a notícia da crise se espalhava pelo mundo e a chegada dele aqui no Brasil. Então, no dia 16 de março, nós estivemos com o presidente da República e alertamos que o quadro era gravíssimo. E, naquele momento, ele nos levou lá no ministro Guedes e a equipe econômica ainda trabalhava com um cenário de queda de venda de 30%, 40%, até 50% nos próximos meses, mas não com um cenário de que haveria um fechamento do comércio e serviço. E, a partir daquele dia ali, no dia seguinte, tem o primeiro estado, que foi Santa Catarina, que fechou no dia 17, e, por fim, a gente tem São Paulo fechando no dia 23. Então, nós saímos de um cenário que o governo imaginava uma crise que estava mais ligada a uma redução drástica do faturamento por um período de 2, 3 meses, por uma crise que se transformou numa coisa mais sérias e intensas que o planeta já viu, né? Uhum. E o nosso setor, por todos os estudos, ele é um dos mais vulneráveis que tem, né, nessa crise. O setor de turismo em geral, transporte, né, aviação especialmente, e vários restaurantes, né? E é um setor muito frágil sob o ponto de vista da capacidade financeira, né? São empresas pequenas, espalhadas, com dificuldade enorme de capital de giro, muita informalidade, então até que dificulta, inclusive, localizar muitos desses estabelecimentos. Então, um momento muito difícil, e a gente, quando foi o presidente, vai faltar dinheiro para pagar salário. E nós estávamos já no dia 16 e o salário vencia no 5º dia útil, que na verdade era no dia 6, e aí nós trabalhamos intensamente para o governo entender isso e em 15 dias saiu uma medida provisória, que foi a 936, né? Uhum. Que ajudou a pagar o salário, está ajudando a pagar o salário de abril, maio e junho. E isso foi muito importante, que ela veio flexível, com potência, mas ficou de fora o salário de março. E aí já começaram a acumular um conjunto de problemas enormes. Um deles foi que 9 em cada 10 empresas do setor não conseguiu pagar a folha completa.
E aí o setor começa a entrar numa situação de dificuldade, né? Faturamento praticamente zero. Havia uma falácia que foi muito, inclusive, repercutida até na imprensa e tudo, que o delivery poderia ser uma salvação da pátria. Aliás, esse ponto, Paulo, é muito importante você estar levantando. Tem um pouco desse senso comum, a ideia de que o delivery realmente salva o setor. Não salva, Paulo? Não salva e não salvou, nem no Brasil e nem no mundo. O que acontece, especialmente no Brasil? Primeiro que o delivery, ele é uma atividade complementar, né? Aqui no Brasil, em especial, você tem o salão, que banca os custos do restaurante, e você tinha um delivery aí responsável 10%, 15%, quando o estabelecimento tinha muito delivery, tinha 20%, 30%. Mas a grande maioria operava aí com 10% do seu faturamento no delivery, é uma atividade complementar. A partir do momento que você fecha o salão, todo o custo continua. Aluguel, luz, mão de obra, e o delivery não consegue pagar. Mas o delivery vai crescer muito. Ele, realmente, no primeiro momento, houve uma demanda maior do que o normal. Só que, ao mesmo tempo que houve essa demanda maior, restaurantes que não faziam delivery buscaram ofertar. Então, essa demanda maior ela foi dividida e acabou enfrentando questões, por exemplo, de logística, porque você não tinha motoqueiro para da noite para o dia, os fechamentos foram muito abruptos, sem aviso prévio, ou você não tinha estrutura, muitos não tinham experiência de lidar com delivery, não tinham embalagem. E, por fim, a população antecipou e foi muito aos supermercados, compraram e ficam todo mundo dentro de casa, sem ter o que fazer, em home office, e muita gente foi para cozinhar, para tentar. Então, no final das contas, o delivery não tem um crescimento como se imaginava que teria. E outra coisa que acontece, Manuel, o setor de bares e restaurantes, diferentemente, por exemplo, de uma loja de celular, uma loja de roupa ou até mesmo um cabeleireiro, quando falar que vai voltar, você pega a tesoura, vai lá e corta o cabelo, pega o celular e vende a roupa. Nosso setor não, nosso capital de giro, ele é perecível. Então, nessa fechar aí, tudo que tinha de comida dentro do estabelecimento se perdeu. Alguns usaram para delivery, mas a maioria perde aquilo. Então, nós estamos com faturas vencidas, em geral todo mundo devendo aos seus fornecedores, e a hora que for determinar a volta, nós vamos ter que abrir essas negociações, recompor os estoques, preparar isso para a venda. Um processo muito diferente de um lojista comum. Mas mesmo que o quando seja muito difícil de definir, é inadmissível que não se definam como reabriremos. Se, por exemplo, qual será os horários de funcionamento de shopping, quais vão ser os critérios para o transporte público, como é que vai ser a questão do afastamento de mesas. Então, assim, essa falta de planejamento ela é muito nociva para a retomada. Para a gente finalizar, Paulo, eu não sei se vocês já têm um levantamento consolidado de quanto já impactou o setor, de quanto já foi fechado de bares e restaurantes, e se há uma projeção em relação a isso, por pior que seja, Paulo. Sim, nós temos alguns dados que não são muito bons. Existe no setor 1 milhão de estabelecimentos. Destes, pelo menos 200 mil não reabrem por questões de insolvência, né? Não tem condições de reabrir já no primeiro momento. Nós devemos encerrar o mês de abril aí com 1 milhão de pessoas desligadas no setor. Nosso número era que até o dia 10 já tínhamos aí 350 mil. Esse número cresce até chegar perto desse 1 milhão. E a grande questão que falta resolver, e o governo federal está buscando a solução, mas não está chegando na ponta, é a questão do crédito. Porque nós vamos operar com 30%, 40%, 50% do movimento normal quando reabrir. Até porque vamos ter que ter afastamento entre as mesas e cadeiras, tem a questão do consumidor, e isso fará com que operemos com prejuízo. Então, para conseguir bancar não só a reabertura, mas os meses de prejuízo que virão pela frente, os estabelecimentos vão precisar de crédito. Isso, o setor de bares e restaurantes
tem recebido no mundo inteiro uma atenção diferenciada. Inclusive a Alemanha, agora o governo alemão anunciou para montar um fundo especial só para apoiar bares e restaurantes. Então, é muito importante que a sociedade entenda a importância de dar um tratamento diferencial, uma proteção especial aos bares e restaurantes, porque são os maiores empregadores do país. Ouvimos Paulo Solmuth, presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes. Paulo, muito obrigado pela entrevista. Até uma próxima. Até uma próxima, Manuel. Obrigadíssimo. O Paulo Solmuth afirmou que o delivery não representou um ganho de rendimento considerável para o setor. Em 20 segundos, vamos bater um papo com a colunista do Paladar do Estadão e da Rádio Eldorado, Patrícia Ferraz, sobre como bares e restaurantes estão buscando soluções diante dessa nova realidade. Já volto. Em tempos de Covid-19, vamos ser responsáveis, praticando isolamento social e não disseminando notícias de fontes desconhecidas. O Hospital Sírio-Libanês tem uma página especial com informações sempre atualizadas. Acesse hsl.org.br/coronavírus. Sem poder receber a clientela, bares e restaurantes passaram a inovar na comercialização de seus produtos, principalmente utilizando o sistema de delivery. Um dos setores mais afetados com a pandemia do novo coronavírus é o de bares e restaurantes. O serviço de delivery tem sido a saída encontrada pelos comerciantes para evitar ainda mais demissões no setor. Vouchers, promoções, faça você mesmo, são muitas as estratégias do setor para conseguir manter o negócio durante a crise do coronavírus. Tem gente que, literalmente, leva o seu drink preferido até em casa. Sobre esse assunto, eu converso agora com a colunista do Paladar do Estadão e da Rádio Eldorado, Patrícia Ferraz. Oi, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda. E aí, tudo bom? Obrigada. Bom, a gente sabe do impacto severo que tem esses tempos de restrições, de isolamento social para vários setores da economia, entre eles, né, o da alimentação e mais especificamente de bares e restaurantes, até porque, em geral, e a gente estava conversando com alguns protagonistas dessa área, Paty, você sabe melhor do que eu, costumam ser pequenas empresas e aí sentem mais um momento em que as pessoas não podem ir até os restaurantes. Queria que você desse um panorama inicial, como é que você está vendo, né, desses primeiros desdobramentos desde que você começou a acompanhar, Paty? Olha, eu acho que a situação está séria, né? Já estava desde o começo, mas assim, os caras agora estão ficando muito mais preocupados, porque a maioria dos restaurantes que estava bem e tal, muito dinheiro já ninguém muito tem, né? Mas assim, os restaurantes que estavam bem, eles tinham caixa para se bancar ali 1 mês e meio, 2 meses, e a coisa está chegando já nesse período. Então eles estão ficando muito preocupados, assim, de como é que vai ser. Eu acho que assim, os caras estão tomando, a gente vê nos restaurantes, assim, umas medidas interessantes de sobrevivência, né? Então, a questão do delivery não tem conversa, todo mundo entrou, assim, do fazano, do mais gastronômico até raríssimos os que não entraram, né? E bares, coisa que a gente não imaginava, os caras estão vendendo drink, embalando drink a vácuo para vender e tal. Então, delivery é uma coisa que já é fato. Outra coisa, tem essas experiências que eles estão vendendo também por aplicativo ou alguns diretamente e tal, que você compra a refeição antecipadamente. Então, você compra agora uma refeição de R$150 e você vai desfrutar assim que o restaurante voltar a funcionar. Isso é um jeito legal, porque os caras mantêm um fluxo de caixa, né? Porque o problema é que eles têm que continuar pagando todos os funcionários e tudo, né? É verdade. E também tem uma outra coisa que é meio recente, aí faz umas 2 semanas que eu estou notando, que está começando a ter, que também é engraçado, que é o seguinte, é um delivery de pratos semi-prontos, para você finalizar. Então, Semi-pronto? o negócio tem
quase pronto para você finalizar. Eu, nesse minuto aqui, agora há pouco, estava fritando umas batatas aqui, achei meio chato, para falar a verdade. Pensei, não, né, não quero ficar fritando batata. Mas outro dia, por exemplo, eu fiz uma pizza do Haskell, que vem meio semi-prontinha, assim, vem já pré-assada e tal. A pizza era uma delícia para ser essas feitas em casa, vem tudo bonitinho, separadinho e tal. Em 10 minutos ficou pronto. E foi pizza legal. É legal, porque você deixa o forno quente e aí é basicamente finalizar, né, Paty? É, finalizar, porque ela vem os discos, o recheio, você monta ali na hora. Você monta a pizza? Você monta, aí é uma experiência legal. E foi divertido, foi lúdico, assim, digamos. E a pizza, eu falei, vou experimentar, mas não tá com nenhuma cara boa. E no fim foi uma surpresa, porque a pizza era boa, ficou bom. Eu já também experimentei dos Sabores de França, que é uma rotisserie francesa. Daquele Alain Poleto, que tem um restaurante chamado Bistrô de Paris, na Rua Augusta, e também provei, ele manda um pernil de porco, na verdade era uma paleta de porco, que já vem, ele já deixa pré-assada no vapor e cozinha, do vapor não, desculpa, ele já cozinha a vácuo e tal, mas você finaliza no forno. Tava uma delícia, porque vem pronto, aquele super tempero e tal, e você deixa meia hora no forno para pegar uma crostinha. Então, assim, essa história do delivery de prato que você finaliza em casa é uma nova tendência aí que eu tenho visto. Hamburguerias fazendo isso, restaurante de peixe e tal. Que também está todo mundo desesperado tentando se virar, né? Verdade. Agora, Paty, acho que não vai ter jeito, né? Vai ter uma redução na operação em quase todos os restaurantes, porque isso você estava falando do cenário de retomada, um cenário muito gradual. E basicamente o que garante, entre aspas, o que consegue garantir ali a duras penas é mais o pessoal da cozinha, porque a gente ainda não sabe, o pessoal que, por exemplo, atua em salão, quanto tempo vai demorar para abrir um salão, né? E tem uma outra coisa que é o seguinte, pelo que tudo indica, as normas sanitárias vão mudar. Então, quer dizer, a quantidade de gente vai ser controlada que pode ter num restaurante, a quantidade de mesa vai ter que ser reduzida, e tudo isso vai aumentar o impacto do custo e vai reduzir o número de funcionários no salão, óbvio, né? Então, se o cara tem 30 mesas, vai ter que passar para 15, ele não vai mais precisar de 8 garçons, então acho que vai ter essa questão. Tem um efeito psicológico da paranoia, as pessoas vão demorar para ter a confiança, né, de voltar no restaurante. Exatamente, assim, não sei até, assim, porque é um prazer, né? Claro. Fora esses do quilo que você tem que almoçar, quem trabalha fora e tal, normalmente é o lazer, é a hora que você quer. Agora, tá todo mundo meio com medo ainda, né? Achando que, poxa, se vai se expor, melhor não ir e tudo, né? Quer dizer, por enquanto nem pode, mas depois que abrir, tá muito preocupante isso, né? Ô, Paty, você acha que também vai ter uma mudança? Eu não sei o quanto isso era significativo na produção dos restaurantes, dos chefes, mas você acha que vai ter mais receio de tentar novas experiências exóticas, né? Visto que esse vírus aparentemente veio de animais, de uma feira que vendia esses animais? Olha, eu não pensei muito a respeito, mas assim, falando meio sem pensar, eu acho que isso é bem restrito, as pessoas já têm medo mesmo de comer formiga, embora a formiga seja uma coisa limpa, e aqui no Brasil se coma tradicionalmente, lá no norte, essa coisa de comer insetos, animais e tal, é bem mais lá na Ásia, e eu acho que as pessoas vão ter receio sim por lá, né? Entendi. Acho que aqui, não sei se muda muito o espírito. O que eu acho que vai mudar é assim, todo mundo vai querer muito mais saber de onde vem aquilo que está comendo, sabe? É verdade. Porque isso já é uma tendência, assim, no mundo sutil, porque essa questão da contaminação, por outras razões, não pelo corona e tal, né? Já estava ficando forte. Agora, eu acho que as pessoas, essa história da procedência vai virar, assim, um certificado que vai deixar as pessoas mais tranquilas, sabe? Tem toda a razão. Acho que a comida vai ter RG, CEP, CPF, sabe? E provavelmente o Visite a Nossa Cozinha vai ter um valor ainda mais importante agora também, né, Paty? Mas eu acho que o Visite a Nossa Cozinha vai ser proibido. É verdade. Eu acho. Apesar que eu nunca visitei uma cozinha, mesmo tendo visto muitas vezes essas placas. Eu visito sempre, É mesmo? Mas pela profissão, claro. Mas eu visito, principalmente quando tá viajando, esses restaurantes bacanas do mundo aí, mas vou em todas as cozinhas. Né? Vou em todas. Aí eu conheci alguém que visita a cozinha, tá vendo? Com o maior prazer, fico vendo que legal. Que cheiro tem, que não sei o quê. É super legal,
E principalmente outro dia o Garrido, que a gente fez aquela entrevista com ele, né? O Garrido lá da Brás, do grupo da Companhia Tradicional de Comércio, estava falando uma coisa assim, o nosso negócio é isso, é reunir as pessoas. Então, se restaurante existe, não é pra, sei lá, para comer só, rapidinho, né? Precisa reunir as pessoas, é um programa. Então, isso deu uma mexida, né? Uma complicada aí. Gente, essa é a Patrícia Ferraz, colunista do Paladar, colunista da Rádio Eldorado, tem feito o Fica Aí, testado todos os deliveries para quem é de São Paulo, da cidade de São Paulo. Aliás, tem sido um baita serviço nesses períodos de quarentena, o que funciona, o que não funciona, e tem sido muito legal. E conversando com a gente um pouco aqui do impacto para esse setor, que é o tema do nosso programa de hoje. Obrigado, viu, Paty? Imagina! Bom, e para encerrar esse podcast, está chegando ela, Renata Cafardo. Fique em casa com o Estadão, com Renata Cafardo. Hoje o nosso quadro recebe a educadora Cláudia Costin, que é ex-secretária de Educação no Rio de Janeiro, ex-diretora do Banco Mundial e atual diretora do Centro de Excelência em Políticas Públicas da FGV. Cláudia, tudo bom? Tudo bom, Renata. Um prazer falar com você e com os ouvintes do podcast. Cláudia, me conta, onde você está? Você está isolada, não está saindo de casa? Como é que está a sua rotina? Porque eu sei que você saía muito para muita palestra, ia para muitos estados, municípios, ajudar os municípios em seu trabalho. Agora você está fazendo tudo de casa? Me conta. Tudo de casa. Eu tenho 64 anos, então eu sou um caso que tem que ter isolamento absoluto. Meu marido tem 75, então nós estamos fazendo tudo à distância. Curiosamente, trabalhando muito mais do que antes e sem perder tempo em deslocamentos. Você viajava muito, né? Compara um pouquinho como era a sua rotina antes e agora. Eu viajava 2 vezes por semana, porque política educacional acontece no Brasil inteiro. Então, seja para fazer palestras, seja para dar assessoramento a estados e municípios, eu estava sempre viajando. Eu brincava que a pessoa do raio-x já me reconhecia no aeroporto. Então, agora eu o dia inteiro em webinários ou palestras, todas pela internet. Estou fazendo exercícios também de musculação, que na minha idade são importantes, todos os dias. Aliás, eu tenho tido mais frequência agora do que quando eu estava podendo sair para uma academia. Eu estava com um peso de 5 quilos, fazendo exercício para o tríceps, e o peso caiu na minha testa. Ai, meu Deus. Eu me assustei muito, entrei em contato com o meu médico e, por telemedicina, chegamos à conclusão de que não havia necessidade de ir para o hospital. O meu marido serviu de meu enfermeiro. Ele é um bom enfermeiro, eu recomendo muito. O duro foi, no dia seguinte, participar de uma palestra com o rosto todo roxo. Aí vai maquiagem, disfarça um pouco e resolve. E o desafio da inclusão digital para você, está sendo fácil? Você conhecia essas ferramentas que você está usando agora ou não? Olha, eu conhecia parcialmente. Eu conhecia o Skype, não conhecia o Zoom. E eu estou aprendendo. Eu morro de rir de mim mesma e eu acho que isso é uma coisa que eu recomendo a todos os da minha faixa de idade. É assim, vamos manter o senso de humor, né, nesse momento tão complicado do país, porque eu aperto no lugar errado, eu clico errado, daí eu penso que eu aprendi, da próxima vez eu falei, agora eu já sei não, e vou aprendendo. Tá certo, Cláudia, olha, super obrigada, continue em casa aí se cuidando, sem pegar muito peso. Um abraço obrigada a todos. O Estadão Notícias desta sexta-feira de feriado, 1º de maio, vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast@estadão.com. Um abraço para você, a gente se fala ainda hoje, logo mais às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá! Estadão Notícias.